Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Daniel Ciribelli e aqui a gente fala sobre espiritualidade, sobre ciência, sobre projeção astral, sobre autoconhecimento, tudo que for bom para a nossa consciência, tudo que for para a nossa evolução, devagarzinho eu vou trazendo aqui para que possamos aprender juntos. A essência é essa, é eu conversando, eu aprendendo aqui, vocês aprendendo daí, nós aprendendo juntos aqui nos comentários, e é isso, a essência é essa, é aprendizado, é autoconhecimento. Por isso mesmo, eu tiro um momento aqui da minha vida para conversar com vocês, para que possamos evoluir. E essa evolução, esse movimento interno, faz com que o planeta se torne melhor, que o planeta se torne um lugar mais agradável para todos nós. Por isso mesmo, hoje eu resolvi trazer um assunto que é o instinto e a racionalidade. Instinto e racionalidade. Por que eu quero trazer esse assunto aqui? Porque a gente ainda vive num mundo muito instintivo, um mundo muito imediatista, muito do agora, sabe? Mas do agora num sentido não muito positivo, que é o do imediatismo, que é o de você querer agora a qualquer custo, ou então deixar com que movimentos internos saiam de você de uma forma muito intensa e não precisa. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. O instinto significa... O instinto é uma reação primitiva, algo que está pré-programado, algo que não depende de você. Não a princípio, mas posteriormente pode depender de você e nós vamos chegar aí. O instinto é essa ação imediata e automática que nós temos. Ação imediata muitas vezes que não conseguimos controlar, mas muitas dessas ações a gente consegue controlar. O instinto, por exemplo, de se alimentar. Você consegue controlar o instinto de se alimentar, né? Você está com fome, você sentiu aquela vontade de comer, mas você pode... Não, vou comer daqui a 2 horas, dá para aguentar um pouco. E aí você controla esse instinto, essa sensação, você consegue até controlar, aí passa ali um tempo, ela se esvai e você controlou, né? Mais ou menos ali, você consegue ter um certo nível de controle racional para com o instinto desse ato de comer. Mas é algo que esconde também uma questão mais profunda para muitas pessoas. Por exemplo, quando você está com vontade de comer, você está com fome, é muito comum que você fique irritado. Essa irritação ela é proposital do nosso organismo para que possamos nos movimentar. Nessa movimentação a gente vai conseguir comida. Muita gente deixa com que isso tome toda a sua personalidade, todo o seu jeito de ser naquele momento. Então, você pode até ser uma pessoa calma, mas você está com fome, você começa a ficar irritado, aí começa a responder mal às pessoas, quer ir logo para casa ou quer sair para comer alguma coisa, começa a ficar irritado, aí você vai e come. Você conseguiu de algum jeito ali, passou o horário e tal, mas você conseguiu, você comeu. Essa irritação fez com que você se movimentasse para conseguir a comida. Essa irritação, ela é instintiva. Ela acontece em todos nós. É comum essa irritação. Você pode hoje em dia não ter sempre, porque você já tem uma regularidade na sua alimentação, então o corpo acostuma, mas todos nós temos episódios como esse ao longo da vida. E dependendo da forma como você se alimenta, esse episódio pode até ser um pouco mais intenso. Se você se alimenta de forma irregular, né? De pessoas que se alimentam de 3 em 3 horas, por exemplo, ela tem isso um pouco mais controlado. Porque o organismo ele vai se adequando aos seus hábitos e tudo mais. Então é comum que nós tenhamos esse instinto de irritabilidade para que você consiga comida. Mas aí que vem uma coisa interessante, aí que vem a consciência, a racionalidade, a parte mais espiritual, que é a parte onde controla esse instinto. É necessário que você tenha ele, é necessário que o corpo tenha esse instinto. Por quê? Porque se você não estiver com a parte racional, com a parte, digamos assim, consciente, lúcida, trabalhada, se você não tiver isso trabalhado, naturalmente, esse instinto vai fazer com que você realmente saia da sua cadeira e vai comer alguma coisa. Senão, se você não tivesse ele, você provavelmente não iria atrás da comida. Você simplesmente passaria ali a fome passar e passou e pronto. Passou e acabou. Isso acarretaria a longo prazo um problema para o seu organismo e não é isso que o organismo quer, né? O organismo ele quer se autopreservar e tudo mais. A consciência também tem essa ideia. Então, qual o balanço que podemos fazer nesse ponto? Eu vou falar de outros pontos também.
é que a partir do momento onde você percebe que o instinto entrou em ação, você pode controlá-lo. Ele não vai sumir de você, porque todos nós estamos em corpos que são pré-moldados e eles funcionam de forma muito parecida. Talvez algumas pessoas tenham uns ajustes aqui, uns ajustes ali, antes até de nascer, para que o corpo físico possa se moldar a partir ali do corpo espiritual, e aí vão ter nuances diferentes para corpos diferentes, mas nuances pequenas, coisas pequenas, né? Não a estrutura base é a mesma. Então todos nós estamos fadados a ter os mesmos corpos, digamos assim, as funções muito parecidas. Então, mesmo que você tenha uma certa lucidez e consciência mais elaborada, você ainda vai sofrer com instinto em algumas áreas. Mas você tem a opção de controlá-lo. Por exemplo, você está aqui com fome. Você está aqui com fome e você sente que começou a ficar irritado. Você ficou irritado ou irritada. Então você percebe esse momento e não deixa que esse instinto, que essa ação de raiva, de inquietação, que é para você buscar comida, que ela tome conta de quem você é, entende? Porque você já sabe quem você é, ou pelo menos quem você está construindo nesse momento. Digamos assim, eu estou construindo uma pessoa calma, uma pessoa que compreende, que percebe cada passo. Esse é o tipo de pessoa que eu estou construindo em mim, o tipo de programação que estou tendo em mim. Se eu estou tendo essa programação, se eu estou programando para que eu haja dessa forma, portanto, esse ato de raiva, ele pode até vir, mas ele não vai interferir na minha vida. Simplesmente é algo que eu vou ter que passar por ele. Mas eu não vou maltratar as pessoas, certo? Eu não vou sair por aí, por exemplo, vou pegar o carro e sair dirigindo porque eu estou com muita fome, vou para um restaurante irritado. Não vou fazer isso. Eu vou calcular, né? Qual o próximo horário que eu posso vir a comer? Vai ser 5 horas? Né? Eu estou aqui, agora é meio-dia, não vou conseguir comer agora, eu comer 5 horas. Mantenha calma, paciência, daqui a pouco você come. E essa raiva, ela passa. A fome continua, ela passa depois de um tempo também. Mas essa raiva você consegue controlar, essa inquietação. Então aí, isso é uma coisa muito bonita, porque mostra que, de certa forma, o nosso corpo é subordinado à nossa consciência. Vice-versa, né? Só que existe um controle muito grande do que podemos ter do nosso corpo através da nossa mente, através do que pensamos. E isso é interessante porque é o software, ou seja, as linhas de códigos que estamos criando para nós mesmos, elas estão no nível acima das linhas de código base, que é as linhas de código do DNA, desse corpo, de como ele funciona, da biologia. Então a consciência comandando, até certo ponto, a biologia. Isso é bonito porque você consegue... Porque a gente pode pensar o seguinte, as coisas, elas será que são injustas, sabe? Poxa, eu tô aqui uma pessoa calma tal e eu fico irritado porque eu tô com fome, isso não é justo, eu não sou assim. Sim, mas a gente está no mesmo corpo, entende? Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo evoluindo. Então não é porque você é assim que eu vou te dar um corpo diferente, ou você é daquele jeito, eu vou te dar um corpo diferente. Olha que trabalho a espiritualidade teria para construir um monte de corpos diferentes. Não, seu corpo secreta menos hormônio porque você é desse jeito. Sabe, esses pequenos ajustes existem, mas eu suponho que exista. Mas macro ajustes, sabe? Ajustes grandes, por exemplo, não, esse órgão aqui o Daniel não vai precisar, então ele vai nascer sem esse órgão e vão dar esse outro órgão para ele porque ele vai precisar mais. Sabe, confusão, seria um problema para a medicina, seria um problema para toda a humanidade. Então a gente recebe corpos quase que idênticos e com pequenas modificações, né? Um corpo ali, ele tem menos testosterona, outro tem mais estrogênio, tal, tem isso, tem aquilo mais, outro secreta mais adrenalina, menos, em tais momentos. E aí a gente vai controlando, né, o corpo, a nossa personalidade. Isso é interessante porque mesmo que você venha com um corpo, digamos um corpo um corpo grande, com muita energia, com muito músculo e tal, você naturalmente, talvez você tenha muita testosterona, então você naturalmente tende a ser uma pessoa mais aquele tipo de pessoa que vai mais para cima, que está mais à frente, sabe, que está mais
Não estou dizendo de forma positiva ou negativa, mas que está mais à frente das questões. O mesmo se alguém vier com bastante estrogênio, enfim, são coisas muito interessantes que a gente pode fazer de analogia com os corpos e a forma como os corpos trabalham. E mesmo que você venha dessa forma, com a sua consciência você consegue mudar tudo isso, entende? Com a sua lucidez, a sua capacidade de raciocínio, você muda tudo isso. Você muda tudo isso. E aí você tem, por exemplo, pessoas trans, né? Homem trans, por exemplo, que outrora nasceu como menina e aí se desenvolve para ser um menino, que seria um homem trans. Olha, a consciência modificando a forma como as questões trabalham, né? Você se identifica mais com uma área, então você consegue modificar o seu corpo para isso, seja de forma estética, seja de forma questões internas. Esse movimento existe, esse movimento ele parte do princípio da consciência. Então eu acho isso muito bonito, sabe? Porque isso mostra que nós temos um certo domínio sobre nós mesmos. Nós temos esse poder de modificação. Um instinto também muito complicado, que é complicado, mas também muito bonito porque move a sociedade até certo ponto, que é o instinto sexual. Esse é um dos instintos mais poderosos que temos aqui. E ele está ligado também à alimentação, está ligado a tudo, na verdade. Está ligado a você sair da sua casa para construir outra casa, para fazer isso, para fazer aquilo, para expandir. Por quê? Porque esse instinto existe, sabe? O instinto não só da preservação da espécie, de você poder gerar novos seres e tal, mas o instinto de você sair para caçar, de você sair para encontrar alguém, de você... Esse instinto ele movimenta, ele é um motor, entende? É um motor. Você coloca, por exemplo, pensa num planeta ali, um planeta do Pequeno Príncipe, aqueles planetinhos pequenos. Imagina que ali tem 10 pessoas. Imagina que essas 10 pessoas não têm... Elas chegaram ali, elas só têm o instinto, elas não sabem ler, não sabem escrever, não sabem ainda, elas só têm o instinto de comer, de sexo e tudo mais, elas só têm isso. Isso é que vai movimentá-las. Sabe, essas 100, 200, 300 pessoas nesse pequeno planetinho ali, no nosso planeta hipotético, Pequeno Príncipe, essas pessoas elas estão ali e é isso que vai movimentá-las, sabe? É isso que vai fazer com que elas encontrem outras pessoas, o instinto de estar junto com alguém, o instinto de alimentação, o instinto ele faz com que as coisas funcionem, é o princípio das questões. Acontece que você não precisa ser, eu acho que esse é o maior erro da humanidade, é que nós não precisamos ser controlados por eles, né, esses instintos. Porque à medida que nós vamos evoluindo e compreendendo as questões do nosso corpo e de onde elas começam, nós temos o poder de modificá-las. Então, por exemplo, você está com um desejo sexual muito forte, né? Você é homem, você está com um desejo sexual muito forte e aí você tende ao desequilíbrio. Vai começar a olhar demais para as pessoas na rua, seja outros homens ou outras mulheres, e aí esse olhar vai começar a incomodar as pessoas porque isso é assédio. Então, olha, um monte de coisa que você tem por conta desse instinto. A irritabilidade também é um deles. Um monte de coisa, né? A gente pode ir até para questões de posse, de um monte de coisa. Sabe, você está sendo controlado por um instinto. E ele é forte. Só que à medida que você percebe que ele existe, você pode mudar a forma como você reage às sensações do seu corpo. E a forma como você direciona essa energia que está dentro de você. Por exemplo, você está excitado com desejos sexuais e tal, mas você não está no momento de querer alguém ou querer se satisfazer, né? Você mesmo. O que você pode fazer? Modifica. Você pode, por exemplo, eu faço isso bastante. Às vezes eu estou com desejo, mas não estou a fim de fazer nada. O que eu faço? Eu modifico esse desejo. Pego ele, sinto essa vontade, quase como um energético, e vou desenhar. Entende? Essa sensação de querer fazer alguma coisa, é você compreender essa sensação dentro de você, compreender como é que ela surge, compreender o desenvolvimento dela até ela começar a atuar na forma onde você agir. Entender como isso acontece, modificar, fazer uma reestruturação a ponto de você pegar essa energia, por exemplo, sexual,
trazer para um desenho, sabe? Porque é como se fosse um energético. É isso, é um café, um energético, que naturalmente está direcionado para uma área. Mas você pega essa energia e modifica para a área que você quiser. Para a área que você quiser, vai correr, por exemplo, em vez de ficar assediando os outros, vai correr, vai caminhar, vai desenhar, vai cantar, entende? Porque é isso. Acho que um dos principais questões é até que ponto o seu instinto ele atrapalha você. Até que ponto ele ajuda, até que ponto ele atrapalha. Então talvez a questão seja perceber até que ponto ele atrapalha. E percebendo essa linha tênue, né, entre os benefícios e os malefícios, pegar essa linha, entender até que ponto isso é positivo e a partir dali começar a trabalhar. Para que aquilo que for negativo, você poder modificar com a sua consciência, a sua lucidez, a sua racionalidade. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. E existem instintos naturais, os instintos que são biológicos, né? Que é reflexo, por exemplo. Você consegue trabalhar o reflexo, todos os instintos praticamente você consegue trabalhar. Existem também vícios que podem se colocar até como vícios de linguagem que acabam virando instintos. De tanto você repetir, acaba virando um hábito, portanto é muito parecido com o instinto. Por exemplo, o instinto e o hábito de falar da vida dos outros, a fofoca. Você pode repetir aquilo tanto que virou um hábito que é quase um instinto. Você faz naturalmente sem nem perceber. Entende? Então é perceber essas questões e modificar com a sua lucidez a sua consciência. Porque é muito bom o instinto sexual. Sabe, ele faz com que a vida aconteça, que movimente todas as questões. Sabe? Faz com que a gente saia de casa, que procure pessoas, que se interaja, que vá pra noite, que vá beber. Aqui eu falo beber de forma positiva também, eu não sou contra nada, só acho que tudo tem que ser muito, muito equilibrado. Então é isso, é importante o instinto, ele tem uma função, a alimentação. Eu falei só desses dois, mas a gente pode falar de muitas coisas do nosso corpo, né? Até a forma como a gente reage ao tato, ao paladar, ao olfato, à visão, à audição, né? A forma como o nosso corpo trabalha, principalmente com as glândulas secretando hormônios específicos para cada momentozinho da sua vida, momentozinho do seu corpo, para que você possa agir de um jeito ou de outro. Tudo isso são pré-programações do corpo biológico para que a gente possa viver, entende? Ter um certo nível de equilíbrio na vida do planeta. Até que a gente chegue, ó, tem um avião passando. Até que chegue um momento que a gente não precise mais de instinto. O aeroporto fica bem aqui pertinho. Então até chegar esse momento onde nós não vamos precisar mais do instinto. Porque você já controla o seu organismo, você já controla lucidamente as funções da sua consciência, as funções vitais. Talvez no futuro muito distante, a gente consiga controlar 100% de forma lúcida todos os órgãos, por exemplo, entende? Muito distante, viu? É só uma hipótese aqui, quase que uma utopia. Mas há essa questão. Vem cá, deixa eu mostrar você, minha amiga, vem cá. A minha amiga tá sempre aqui nos vídeos, ó. Fala. Então, a minha Mia, por exemplo, a gatinha, ela é completamente instintiva, né? Os animais, eles são completamente instintivos. Alguns têm um grau de consciência um pouco mais elevado, eles conseguem criar comunicação, conseguem fazer um monte de coisa interessante, aprendizado e tudo. Mas a maioria não, a maioria é instinto puro. E a gente percebe, por exemplo, as brigas. Por exemplo, quando um cachorro quando uma cadela está no cio, que aí junta um monte de cachorro ali, eles sabem por que eles estão ali? Eles não sabem por que eles estão ali. Eles só estão sendo levados pelo instinto. Eles estão sendo levados pelo instinto. E nós fazemos isso, quanto humanos, hoje, mais ou menos. A gente já não tem uma moça ali na rua, vai junta 5, 6, 7 ali. Não é assim que funciona hoje em dia, né? Porque a gente tem toda uma construção social. Mas no passado, provavelmente seria assim também, seria parecido, muito no passado, seria parecido. E aí o que acontece quando junta esse monte de cachorro ali na cadela? Briga, raiva, problema, né? Porque tá todo mundo ali no instinto,
Sabe aqueles machos que vão para cima da fêmea? Eu falo agora de seres humanos mesmo, e daqui a pouco arruma briga uns com os outros e tal, e achando que a mulher está gostando, sabe? Instinto, problema. Não é assim que é para funcionar. Os instintos eles só nos ajudam até certo ponto. A partir de certo ponto, eles nos atrapalham e muito. E por isso mesmo é importante sempre estarmos estudando, estarmos tentando manter uma compreensão do nosso corpo e da sociedade, para que possamos modificar a forma como esse instinto modifica a nossa personalidade. Então, qual a forma que ele modifica? Até onde ele modifica? Como eu posso modificar essa modificação que acontece? Então, eu acho um assunto muito importante para conversar, por isso mesmo eu trouxe aqui. Não sei se eu trouxe da melhor forma possível, são apenas reflexões, coisas que a gente vai, sabe, aprendendo juntos e levantando esses questionamentos para que a gente possa realmente pegar pontos. Cada um tem um ponto de vista. Vocês vão nos comentários, por exemplo, podem colocar o ponto de vista de vocês e aí juntos nós vamos aprendendo. E aí a gente pode ir para vários outros instintos, outras formas de se manifestar. Eu vou ficar só nesses aqui, o instinto sexual, o instinto da fome, porque já dá um panorama de tudo, né? O panorama de outras formas também de como o corpo trabalha e de como nós lidamos com essas funções orgânicas, né? Digamos assim. Então essa lucidez, ela me parece muito importante para que possamos agir de forma consciente na vida cada vez mais e lembrando que as nossas ações elas geram reações. E é muito ruim quando essas reações atrapalham a vida de outra pessoa. Já é ruim quando elas atrapalham a nossa própria vida, né? Mas acho que é pior ainda quando atrapalham a vida de outras pessoas. Quando você tem uma ação e essa ação atrapalha a vida de outra pessoa, isso para mim é uma coisa muito, muito complicada, sabe? Muito negativa. Atrapalha. Porque, imagina, você, por exemplo, você está aqui comendo algo que faz mal para você. Sim, mas faz mal só para você. Tá bom, faz mal só para você, você resolve. Mas aí você começa a comer a porcaria, sua besteira, e daqui a pouco você quer criar, por exemplo, um restaurante só de besteira. E traz isso traz isso com tanto afinco e levanta a bandeira de que não tem problema você comer besteira, entende? Não, pode comer. Isso aí uma vez na semana, 2, 3, 4, não faz mal nenhum. Aí você começa a levantar uma bandeira, fazer apologia a hambúrgueres, entendeu? A frituras e tal. Eu acho que tem até um certo ponto, tem tudo equilíbrio, né pessoal? Tudo é equilíbrio. Mas entende, até um momento onde você começou a estragar só o seu corpo e daqui a pouco você quer estragar o corpo de outras pessoas. É diferente de você fazer, por exemplo, uma campanha de não tem problema comer um hambúrguer, come uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. É diferente, né? Existe uma diferença. Por que eu estou falando isso? Porque o instinto, muitos deles acabam interferindo na vida de outras pessoas. E aí talvez você pode começar por aí, a perceber até onde o seu instinto está te causando problemas. Em vez de pegar movimentos internos muito profundos, você pode ir até aí. Até onde esse instinto faz com que eu maltrate as pessoas. A raiva, por exemplo, que gera quando você está com fome, a energia sexual acumulada que pode ali transbordar de uma forma não positiva. Até que ponto? Perceber isso e se debruçar nas pesquisas, né, e na reflexão para poder parar de ceder aos instintos e sim compreendê-los e conviver com eles da melhor forma possível. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo bem espontâneo, assim, eu não estudei nada para falar sobre isso. É uma coisa que eu estava pensando hoje mais cedo e resolvi trazer aqui para levantar esse assunto e para que possamos refletir sobre ele, instinto e a racionalidade. É isso, eu vou ficando por aqui. Gratidão por terem me assistido esses 24 minutos e se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo se acharem necessário. E deem like, é isso aí, isso ajuda muito o canal, de verdade. Até há pouco tempo atrás eu não pedia não, mas eu tenho percebido que esses movimentos de like, de se inscrever no canal, eles acabam fazendo com que o conteúdo tenha relevância e chegue para outras pessoas.
E se estamos falando aqui sobre evolução, sobre conhecimento, sobre tudo isso, por que não chegar em outras pessoas, né? É por isso que deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Valeu, até um próximo!